Existe um momento preciso na vida de um homem quando ele percebe que tudo o que aprendeu sobre liderança estava errado, que todas as lições sobre bondade, humildade e virtude, embora bonitas, o transformaram em algo que jamais deveria ter se tornado, um súdito da própria existência. Maquiavel conhecia esse momento. Ele o havia visto nos olhos de príncipes fracassados, de homens brilhantes que perderam tudo porque insistiram em pensar como servos, mesmo quando o destino os chamava para governar. Para o Florentino, o poder nunca começava com a coroa, começava com a mente de quem um dia iria usá-la. Por isso, quando preparava homens para o comando, Maquiavel não começava ensinando estratégias de guerra ou economia, começava reprogramando a forma como eles pensavam sobre si mesmos, porque sabia que um homem que pensa como súdito jamais conseguirá governar, mesmo que o mundo inteiro o proclame rei. A diferença entre o líder e o liderado não está no cargo que ocupam, mas na estrutura mental que carregam. Maquiavel entendia que a maioria dos homens fracassa na liderança não por falta de inteligência ou oportunidade, mas porque chegam ao poder ainda pensando como quem precisa pedir licença para existir. Eles buscam aprovação onde deveriam impor respeito, procuram ser compreendidos onde deveriam ser inevitáveis, tentam agradar onde deveriam comandar. O poder pertence a quem pensa como governante, mesmo antes de governar. Esta era a primeira lição que Maquiavel gravava na mente de seus pupilos. Ele sabia que todo homem nascido para liderar carrega dentro de si duas vozes, uma que sussurra sobre virtude e bondade e outra que grita sobre necessidade e domínio. A educação tradicional ensina a escutar apenas a primeira. Maquiavel ensinava a dominar ambas. Quando um homem compreende que sua gentileza excessiva não é virtude, mas covardia disfarçada, algo fundamental se quebra dentro dele. E é precisamente essa quebra que Maquiavel provocava deliberadamente. Ele destruía a ilusão de que ser bom significava ser respeitado, de que ser justo garantia ser seguido, de que ser inteligente assegurava ser obedecido. Porque sabia que homens que acreditam nessas mentiras doces jamais conseguem tomar as decisões brutais que a liderança real exige. A mente de um príncipe começa a ser forjada no momento em que ele para de querer ser compreendido, quando percebe que explicar suas decisões é uma forma sutil de pedir aprovação, quando entende que justificar suas escolhas é admitir que elas podem estar erradas, quando compreende que a necessidade de consenso é o primeiro sintoma da fraqueza no comando. Maquiavel observava que os homens falham na liderança porque chegam ao poder ainda carregando a mentalidade de quem foi educado para ser controlado, não para controlar. Foram treinados para criticar o poder, mas nunca para sustentá-lo. Foram condicionados a ver liderança como serviço, quando ela é, antes de tudo, responsabilidade. A diferença entre um líder fracassado e um príncipe verdadeiro está na compreensão de que o poder não é algo que se pede emprestado ao mundo. É algo que se toma e se mantém. Não é uma concessão da sociedade, mas uma conquista da vontade. Não é um prêmio pela bondade, mas uma responsabilidade pela força. Por isso, Maquiavel começava sempre pela mente, porque sabia que homens com mentalidade de súdito, mesmo quando coroados reis, governarão como servos. Buscarão aprovação onde deveriam impor ordem, tentarão agradar onde deveriam comandar e, inevitavelmente, perderão poder para homens que pensam como os verdadeiros donos do mundo. A ambição não é vaidade, é responsabilidade de quem nasceu capaz. Esta compreensão separava os homens comuns dos príncipes em formação. Maquiavel ensinava que sentir-se desconfortável com o próprio poder é o primeiro sinal de que você não deveria tê-lo. Que precisar de justificativas morais para suas decisões e admitir que elas podem estar erradas. Que buscar validação externa é confessar fraqueza interna. A preparação mental que Maquiavel oferecia não era sobre se tornar malvado, era sobre se tornar inevitável. Não era sobre abandonar a moral, era sobre compreender que a moral do líder é diferente da moral do liderado. Não era sobre deixar de ser bom, era sobre entender que um bom homem nunca incomoda, por isso, nunca lidera. Se esse capítulo já te fez pensar diferente, imagine o que os próximos vão fazer. Curta o vídeo agora e se inscreva no canal. É assim que começa a sua própria formação maquiavélica. A primeira coisa que Maquiavel fazia ao treinar um futuro príncipe era identificar quais virtudes o estavam destruindo. Porque ele sabia algo que a educação moderna prefere ignorar. Existem qualidades humanas que, embora admiráveis em um súdito, são letais em um líder. E a mais perigosa de todas é a necessidade compulsiva de ser considerado uma boa pessoa. O homem que chega ao poder, ainda viciado na aprovação alheia, não governa,
é governado pela opinião de quem deveria estar comandando. Maquiavel observava que a moral tradicional cria uma armadilha cruel, ensina que bom é sinônimo de confiável, quando na verdade, para quem entende o jogo do poder, bom é sinônimo de previsível, e o previsível sempre perde. A sociedade treina homens para serem éticos, justos, compassivos e humildes. Virtudes lindas, sem dúvida, mas Maquiavel percebia que essas mesmas virtudes, quando não balanceadas com uma compreensão fria da natureza humana, transformam líderes potenciais em alvos fáceis. Porque ser ético demais significa telegrafar suas próximas jogadas. Ser justo demais significa ser explorado por quem não tem os mesmos escrúpulos. Ser compassivo demais significa permitir que sua piedade seja usada contra você. O excesso de empatia é talvez a virtude mais perigosa de todas. Maquiavel entendia que um líder que sente demais a dor alheia perde a capacidade de tomar decisões que, embora necessárias, causarão sofrimento. E todo comando real, em algum momento, exige escolhas que farão alguém sofrer. O príncipe que não consegue suportar ser odiado eventualmente será odiado por sua própria fraqueza. A necessidade de aprovação é outro veneno sutil. Homens educados, para serem simpáticos, chegam ao poder ainda acreditando que liderar é uma versão mais sofisticada da agradar. Não conseguem compreender que no momento em que assumem responsabilidade real sobre outras vidas, a simpatia se torna secundária. O que importa não é se gostam de você, mas se respeitam suas decisões e seguem suas ordens quando a situação exige. Maquiavel via que a moral ingênua produz líderes que acreditam que fazer a coisa certa sempre levará ao resultado certo. Como se o universo fosse um sistema de recompensas, onde a bondade gera automaticamente o sucesso. Essa ilusão é destruída rapidamente pela realidade crua do poder, onde às vezes fazer a coisa certa significa ser cruel, onde às vezes a justiça exige injustiça temporária, onde às vezes a paz só é alcançada através da guerra. O homem excessivamente virtuoso não consegue mentir quando a mentira salvaria vidas. Não consegue quebrar uma promessa quando quebrá-la evitaria uma catástrofe. Não consegue sacrificar um para salvar muitos. Não consegue ser odiado hoje para ser respeitado amanhã. Sua rigidez moral, que deveria ser sua força, torna-se sua fraqueza fatal. A honestidade compulsiva é outra virtude que Maquiavel identificava como perigosa. O líder que não consegue esconder suas intenções, que sente necessidade de explicar cada movimento, que precisa justificar cada decisão, está entregando vantagem estratégica para quem não tem os mesmos escrúpulos. É como jogar pôquer mostrando as cartas. Maquiavel ensinava que a verdadeira virtude de um príncipe não está em ser sempre bom, mas em saber quando ser bom e quando ser terrível. Não está em nunca mentir, mas em mentir apenas quando necessário e de forma convincente. Não está em nunca quebrar promessas, mas em quebrar apenas aquelas cuja manutenção causaria mais gano do que benefício. O que separa o príncipe do súdito é a compreensão de que, quando você assume responsabilidade real sobre outras pessoas, suas virtudes pessoais devem servir ao bem maior, não ao seu conforto moral. Se sua honestidade vai causar uma guerra, minta. Se sua generosidade vai quebrar o reino, seja mesquinho. Se sua misericórdia vai encorajar criminosos, seja implacável. A virtude perigosa mais sutil de todas é a humildade. Homens educados para serem modestos chegam ao poder pedindo desculpas por estarem lá. Não conseguem compreender que a humildade, em Guarabella, em um monge, é destrutiva em um comandante, porque liderar exige a capacidade de acreditar que você está certo mesmo quando todos ao seu redor discordam. Exige a arrogância necessária para tomar decisões que afetaram milhares de vidas. Exige a coragem de ser odiado por fazer o que precisa ser feito. Maquiavel não estava criando monstros, estava criando homens capazes de carregar o peso do comando real. Homens que compreendessem que, quando se assume poder verdadeiro, a moralidade pessoal deve se curvar à responsabilidade pública. Que às vezes, ser um bom líder significa ser um homem terrível, que às vezes, salvar o reino exige manchar a alma. Você não precisa ser malvado, mas precisa ser inevitável. Esta era a lição que fechava a segunda etapa da formação maquiavélica. O príncipe não abandona suas virtudes, aprende quando usá-las e quando transcendê-las. Maquiavel sabia que existe uma diferença abissal entre inteligência e sabedoria prática. Podia encontrar homens brilhantes em qualquer universidade de Florença, mas raramente encontrava homens que conseguiam manter a mente fria quando suas emoções estavam sendo testadas.
E foi observando essa diferença que ele compreendeu uma verdade fundamental. O autocontrole não é apenas uma virtude pessoal, é a primeira e mais importante arma de guerra de qualquer líder. O homem emocional é um homem manipulável. Esta era uma das primeiras lições que Maquiavel gravava na mente de seus pupilos, porque ele havia visto príncipes brilhantes perderem reinos inteiros simplesmente porque não conseguiram controlar a raiva em uma negociação crucial. Havia testemunhado comandantes experientes cometerem erros fatais porque permitiram que o medo ditasse suas estratégias. Havia observado líderes naturais destruírem alianças porque não souberam conter a arrogância em um momento decisivo. Para Maquiavel, o controle emocional não era sobre reprimir sentimentos, era sobre decidir quando e como expressá-los. O príncipe que explode de raiva pode intimidar momentaneamente, mas perde credibilidade permanentemente. Seus inimigos aprendem exatamente quais botões apertar para fazê-lo agir de forma irracional. Seus aliados começam a duvidar de sua capacidade de tomar decisões sob pressão. Seus súditos percebem que ele é governado pelos próprios impulsos, não pela razão. A ira descontrolada é talvez a emoção mais destrutiva para um líder. Maquiavel observava que o homem que se irrita com pouco, invariavelmente perde com muito, porque a raiva nubla o julgamento, acelera decisões que deveriam ser ponderadas, transforma aliados potenciais em inimigos desnecessários. O príncipe que não consegue conter a irritação está constantemente criando problemas que sua inteligência terá que resolver depois. Mas Maquiavel também entendia que o medo era igualmente perigoso, talvez mais sutil em sua destruição. O líder dominado pelo medo toma decisões defensivas quando deveria ser ofensivo. Evita riscos necessários, permite que outros definam os termos do jogo. O medo o faz reagir em vez de agir, responder em vez de comandar, seguir em vez de liderar. O que separava os príncipes verdadeiros dos pretendentes era a capacidade de sentir medo, raiva, tristeza, euforia, todas as emoções humanas, mas nunca permitir que essas emoções tomassem decisões no lugar da razão. Maquiavel treinava seus pupilos para criar uma distância estratégica entre o que sentiam e o que faziam, para desenvolver a habilidade de observar suas próprias emoções como dados, não como comandos. A disciplina emocional que Maquiavel exigia não era frieza psicopática, era controle estratégico. O príncipe deveria ser capaz de demonstrar raiva quando a raiva servisse a um propósito, mostrar misericórdia quando a misericórdia fosse taticamente vantajosa, expressar alegria quando a alegria fortalecesse sua posição. Suas emoções deveriam ser ferramentas conscientes, não impulsos inconscientes. Um dos testes que Maquiavel aplicava era observar como seus pupilos reagiam a insultos deliberados. O homem, ainda não preparado para o poder, sentia necessidade imediata de se defender, de provar que estava certo, de restaurar sua honra ferida. O príncipe em formação aprendia a calcular se a resposta valia o custo, se o insulto merecia dignificação, se a energia gasta na defesa não seria melhor investida no ataque. Maquiavel também testava como eles lidavam com traições, porque sabia que todo líder em algum momento seria traído por alguém em quem confiava. O homem emocionalmente imaturo permitia que a dor da traição o consumisse, que a raiva ditasse sua vingança, que a decepção o tornasse paranoico com todos ao redor. O príncipe maduro aprendia a ver a traição como informação sobre o caráter do traidor, sobre suas vulnerabilidades, sobre as dinâmicas de poder ao seu redor. O controle emocional também se manifestava na capacidade de suportar solidão. Maquiavel entendia que liderar é fundamentalmente um ato solitário. O príncipe toma decisões que ninguém mais pode tomar, carrega responsabilidades que ninguém mais pode compartilhar, vive com consequências que ninguém mais compreende completamente. O homem que precisa de validação emocional constante não consegue suportar o isolamento inerente ao comando. A paciência estratégica era outro aspecto crucial do controle emocional. Maquiavel via que homens impacientes cometem os erros mais caros, atacam quando deveriam esperar, revelam intenções quando deveriam esconder, gastam recursos quando deveriam acumular.
O príncipe aprendia a ter o autocontrole necessário para esperar o momento certo, mesmo que cada fibra de seu ser gritasse por ação imediata. Mas talvez o teste mais difícil fosse aprender a conviver com a ambiguidade moral de suas decisões. O líder real frequentemente precisa fazer escolhas onde não existe opção claramente certa, onde qualquer caminho causará sofrimento, onde ele será odiado independente do que decidir. O homem emocionalmente frágil é destruído por essa ambiguidade. O príncipe desenvolvido aprende a carregar o peso dessas decisões sem permitir que elas o paralisem. Maquiavel sabia que sem comando sobre si mesmo, qualquer comando externo seria instável. O homem que não consegue governar suas próprias emoções jamais conseguirá governar outras pessoas por muito tempo. Porque nos momentos de crise, e todo reinado tem momentos de crise, a diferença entre o líder e o liderado está na capacidade de manter a mente clara quando o mundo ao redor está em chamas. Existe uma verdade brutal que Maquiavel descobriu observando a ascensão e queda de príncipes. A realidade é menos importante que a percepção da realidade. Um homem pode ser o mais justo, o mais inteligente, o mais bem-intencionado de todos os líderes, mas se não conseguir projetar força, não conseguirá liderar. Porque as pessoas, em sua maioria, não seguem quem está certo, seguem quem parece estar no controle. Esta compreensão mudava completamente a forma como Maquiavel preparava seus pupilos para o poder. Ele não apenas ensinava como tomar decisões corretas, ensinava como fazer essas decisões parecerem inevitáveis. Não apenas como ser forte, como parecer inquebrantável. Não apenas como liberar, como fazer com que seguir você parecesse a única opção sensata. A imagem que você projeta é mais importante que a verdade que você carrega. Esta lição era dolorosa para homens educados a valorizar a substância sobre a aparência. Eles chegavam até Maquiavel acreditando que a competência fala por si só, que os resultados justificam os métodos, que a verdade sempre emerge. E descobriam que, no mundo real do poder, a percepção molda a realidade muito mais do que a realidade molda a percepção. Maquiavel observava que líderes tecnicamente competentes fracassavam constantemente porque não compreendiam que liderar não é apenas sobre tomar decisões corretas. É sobre fazer com que essas decisões sejam respeitadas e seguidas. E respeito, descobriu ele, não vem da correção moral ou técnica, vem da percepção de força, de inevitabilidade, de controle absoluto sobre a situação. O príncipe que hesita publicamente, mesmo quando sua hesitação é prudente, projeta fraqueza. O que pede conselhos em público, mesmo quando buscar orientação é sábio, parece inseguro. O que admite erros abertamente, mesmo que a honestidade seja admirável, demonstra falibilidade em um mundo onde as pessoas querem seguir quem parece infalível. Maquiavel não estava ensinando desonestidade, estava ensinando timing e contexto. Existe momento para mostrar vulnerabilidade e momento para projetar certeza. Existe hora para buscar conselhos e hora para aparentar que você já sabe todas as respostas. Existe ocasião para admitir erros e ocasião para mantê-los privados, até que você possa corrigi-los discretamente. A famosa frase, é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos, não era sobre crueldade, era sobre respeito. Maquiavel havia observado que líderes muito amados frequentemente perdiam autoridade porque suas decisões eram questionadas por pessoas que se sentiam íntimas demais para obedecer sem discutir. O amor, percebeu ele, pode ser retirado a qualquer momento. O respeito baseado em força percebida é mais duradouro. Isso não significava que o príncipe deveria ser odiado. Significava que ele deveria ser respeitado primeiro, amado depois. Que a sua autoridade deveria ser inquestionável antes de sua simpatia ser relevante. Que as pessoas deveriam seguir suas ordens não porque gostam dele, mas porque reconhecem que ele é inevitável. A construção dessa percepção começava com pequenos detalhes que homens menos treinados considerariam superficiais. A forma como o príncipe entrava numa sala devia transmitir que ele pertencia ali, que a sua presença mudava a dinâmica do ambiente. A forma como falava deveria sugerir que suas palavras eram importantes demais para serem repetidas ou questionadas. A forma como reagia a desafios deveria demonstrar que a oposição era inconveniente para quem ousasse tentar. Maquiavel ensinava que a linguagem corporal de um líder deveria comunicar controle mesmo quando ele não tinha certeza absoluta do que fazer. Que o seu tom de voz deveria carregar autoridade mesmo quando estava discutindo assuntos que não dominava. Que a sua presença deveria sugerir competência mesmo em áreas onde ele ainda estava aprendendo. O timing das aparições públicas também era crucial. O príncipe não deveria estar sempre disponível.
Sua presença deveria ter peso, significado, impacto. Quando aparecia, deveria ser por razões importantes. Quando falava, suas palavras deveriam carregar consequências. Quando decidia, suas decisões deveriam parecer finais e irreversíveis. Maquiavel também compreendia que a percepção de força vinha da capacidade de fazer com que outros acreditassem que você tinha mais recursos, mais informações, mais opções do que realmente possuía. O príncipe habilidoso cultivava um ar de mistério calculado. Permitia que outros especulassem sobre seus planos, seus recursos, suas próximas jogadas, porque o desconhecido é sempre mais poderoso que o conhecido. A gestão de aliados e inimigos também fazia parte dessa construção perceptual. O príncipe inteligente era visto ao lado de pessoas poderosas, mesmo que essas alianças fossem temporárias ou estratégicas. Era respeitado por seus inimigos, mesmo que secretamente os desprezasse. Era temido por seus subordinados, mesmo que privadamente fosse generoso com eles. Mas talvez o aspecto mais sofisticado dessa construção perceptual fosse a capacidade de fazer com que suas decisões parecessem inevitáveis, mesmo quando eram controversas. O príncipe maduro não apenas tomava decisões difíceis, as apresentava de forma que a oposição parecesse ilógica, impossível, destinada ao fracasso. Maquiavel sabia que, no final, governar é uma forma de teatro. O príncipe é simultaneamente o ator principal e o diretor da peça. Ele deve encarnar o papel de líder tão completamente que até ele comece a acreditar na própria performance. Porque no momento em que a máscara se torna o rosto, o homem se torna verdadeiramente o príncipe. No final de sua formação, Maquiavel revelava aos seus pupilos a verdade mais devastadora sobre o poder. Um príncipe não é definido pelas decisões que toma, mas pelas pessoas que escolhe manter por perto. E, mais importante ainda, pelas que têm coragem de afastar. Porque no jogo do poder, sua proximidade é seu destino e sua lealdade mal colocada é sua ruína. O Florentino havia observado padrões que se repetiam através da história com precisão matemática. Príncipes brilhantes destruídos por conselheiros incompetentes, líderes visionários sabotados por aliados traiçoeiros, homens poderosos enfraquecidos por relacionamentos que drenam mais energia do que fornecem. A lição era clara: o poder não corrompe, as pessoas erradas ao seu redor corrompem. A primeira categoria que Maquiavel ensinava a seus pupilos a identificar eram os parasitas emocionais, aqueles que se aproximam do poder não para contribuir, mas para se alimentar. Eles chegam oferecendo lealdade, mas na verdade buscam validação constante, proteção dos próprios fracassos ou simplesmente a sensação de importância que vem de estar próximo à autoridade. O príncipe inexperiente confunde essa dependência com devoção. O príncipe maduro reconhece que é apenas fraqueza disfarçada. Estes parasitas são particularmente perigosos porque raramente revelam suas verdadeiras intenções conscientemente. Eles mesmos acreditam que são leais, que estão ajudando, que merecem estar ali. Mas sua presença constante drena a energia do líder, suas necessidades emocionais desviam o foco de decisões importantes. Sua incapacidade de funcionar independentemente cria vulnerabilidades que inimigos mais espertos eventualmente explorarão. A segunda categoria era ainda mais letal: os sabotadores inconscientes. Pessoas que genuinamente acreditam que estão ajudando, mas cujas limitações mentais, emocionais ou estratégicas tornam sua proximidade um risco constante. Eles não traem por malícia, traem por incompetência. Não prejudicam intencionalmente, prejudicam por incapacidade de compreender as complexidades do jogo que está sendo jogado. Maquiavel sabia que estes eram os mais difíceis de eliminar, porque frequentemente eram pessoas queridas, com boas intenções, que haviam estado presentes durante momentos difíceis. O príncipe sentimental mantinha essas pessoas por gratidão ou afeto. O príncipe estratégico compreendia que gratidão mal colocada é uma forma de suicídio político retardado. A terceira categoria era a mais óbvia, mas nem por isso menos perigosa: os traidores conscientes, aqueles que se aproximam do poder com agendas ocultas, que cultivam relacionamentos como investimentos estratégicos, que planejam desde o primeiro dia como usar a proximidade para seus próprios fins. Estes, paradoxalmente, eram mais fáceis de gerenciar porque sua natureza traiçoeira eventualmente se revelava através de ações concretas. O que separava o príncipe maduro do principiante era a compreensão de que todas essas categorias podiam coexistir na mesma pessoa, em momentos diferentes, sob circunstâncias diferentes. O aliado de hoje podia se tornar o traidor do amanhã, o leal de uma década podia se revelar o sabotador de um momento crucial, o competente de um projeto podia ser o incompetente de outro. Por isso, Maquiavel ensinava que a seleção não era um evento único, mas um processo contínuo de avaliação, reavaliação e, quando necessário, eliminação. O príncipe deveria estar constantemente testando a lealdade, competência e valor agregado de cada pessoa em seu círculo, não por paranoia, mas por responsabilidade estratégica.
Os testes que Maquiavel sugeria eram sutis, mas reveladores. Compartilhar informações ligeiramente diferentes com pessoas diferentes para ver como elas circulavam. Oferecer oportunidades de traição pequena para identificar quem estava disposto a trair em escala maior. Criar situações onde o interesse pessoal conflitava com a lealdade ao príncipe, para observar qual prevalecia. Mas a habilidade mais sofisticada que Maquiavel desenvolvia em seus pupilos era a capacidade de eliminar pessoas do círculo interno sem criar inimigos desnecessários. Porque afastar alguém mal feito podia transformar um parasita em um inimigo ativo, um sabotador inconsciente em um conspirador consciente, um traidor potencial em um vingador determinado. A eliminação maquiavélica era gradual, quase imperceptível. Reduzir gradualmente o acesso à informação importante, diminuir a frequência de encontros privados, transferir responsabilidades cruciais para pessoas mais confiáveis, permitir que a pessoa se afastasse naturalmente conforme percebia que sua influência estava diminuindo, sempre mantendo as aparências de cordialidade, sempre deixando portas abertas para a reconciliação se necessário. Em casos extremos, quando a eliminação sutil não era possível, Maquiavel ensinava a eliminação decisiva, cortar completamente o acesso, remover todas as responsabilidades, tornar clara a ruptura, mas sempre de forma que a pessoa eliminada compreendesse que qualquer tentativa de retaliação resultaria em consequências muito mais severas do que simplesmente aceitar o afastamento. O príncipe verdadeiramente maduro aprendia que a sua capacidade de selecionar e eliminar pessoas era mais importante que a sua capacidade de conquistá-las, que manter o círculo interno pequeno, competente e genuinamente leal era mais valioso do que ter uma rede extensa de relacionamentos superficiais, que um inimigo declarado era menos perigoso que um aliado incompetente ou desleal. A lição final desta formação era talvez a mais brutal. O príncipe é aquele que sabe escolher e, se necessário, eliminar. Não por crueldade, mas por necessidade. Não por prazer, mas por responsabilidade. Não por paranoia, mas por lucidez sobre a natureza humana e as exigências do poder real. Porque no final, governar não é sobre ser amado por todos. É sobre ser respeitado pelos certos e temido pelos errados. E a diferença entre certos e errados não é moral, é estratégica.